Bom dia! Bom dia! Segundou, faça uma excepcional segunda, faça os seus dias valerem a pena. Hoje é um presente. Hoje é um presente. Então aproveite cada minuto. Quantas pessoas não levantaram nesse dia? Quantas pessoas não passaram desse final de semana? Quantos estão nesse exato momento de luto? Quantos bom dia, paz em Jesus, em Cristo Jesus, praise the Lord, Shirley, bom dia, Nívia, bom dia, Débora, bom dia. Temos muitos motivos para agradecer. Eu sei que se a gente parar para pensar, nós temos muitos motivos para agradecer. Nessa manhã eu levantei e logo meu filho levantou. Às 4 da manhã estavam nós dois aqui. E a gente às vezes quer levantar mais cedo para ter aquele momento com a gente, momento com Deus. E ele acordou. E eu sou muito grata a Deus porque o meu filho está aqui. Porque eu tenho ele na minha vida. Você pode agradecer a Deus pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua casa, pelo ar que você respira, por você não estar internado no hospital. Você pode agradecer a Deus por essa natureza que Ele fez, por esse sol que nos ilumina. Você pode agradecer a Deus pela força nos seus braços, pela noite de sono, pela cama confortável que você tem. Você pode agradecer a Deus por seus órgãos funcionarem perfeitamente. Você pode agradecer a Deus por não estar numa cadeira de rodas. Você pode agradecer a Deus por ter todos os seus membros. Você pode agradecer a Deus por ser uma mulher que tem cabelo. A gente não pode imaginar a dor de tanta gente ao redor do mundo. Às vezes você pega e você fala, nossa, esse cabelo é muito ruim. Você reclama. Gente, tô com a toalha aqui que eu lavei o cabelo. Esse cabelo ruim, esse cabelo é uma merda. Não fica quieto no lugar. Você pode agradecer a Deus por ter cabelo na sua cabeça. Você pode agradecer a Deus pelo café que tem na sua casa, pela água potável que sai. Pela água. Porque você tem chuveiro quente. Agora eu tomei banho frio, né? Cheguei suada. Mas você pode agradecer a Deus? A gratidão, ela move o coração de Deus. Nós devemos nos apresentar a Ele com súplicas, sim, mas também com ações de graças. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Entregue um culto a Ele nessa manhã. Você não precisa estar num templo religioso. Você não precisa de alguém conduzindo a sua adoração. Você só precisa pensar em Deus. Pensar em Jesus. Pensar no Espírito Santo. E dizer, Deus, eu estou aqui. Eu entrego o meu pensamento a Ti. Eu entrego os meus dias, este dia a Ti. Deus, eu reconheço a Sua soberania. Faz em mim e de mim o que Tu quiseres neste dia. Fala ao nosso coração.
A Sirlene disse: precisamos agradecer pelo que Deus nos concede, pelo que temos e não pelo que queremos, pois Ele, Deus, sabe o que precisamos. Estou em uma devocional. Sábias palavras. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor nos deixa, porque o Senhor sabe tudo o que precisamos. Às vezes você pode ter um filho assim como eu, e ele te pede alguma coisa. A gente vai no mercado e ele vai pedir os chips, o biscoito recheado, talvez o suco cheio de corante e açúcar, o chocolate, a bala, o Kinder Ovo. E se você só der o que a sua criança pedir, o que o seu filho pedir, ele não vai crescer saudável e bem alimentado. A mamãe e o papai sabem o que é melhor para o filho. E é o arroz, o feijão, a carne, a verdura, a fruta. Se Deus deixar por nossa conta, talvez a gente vai pedir um tanto de coisa que nem é boa para nós, mas que pode ser gostoso. Mas o pai sabe o que é melhor para o filho. O filho vai dizer: mamãe, deixa eu dirigir esse carro, deixa eu pilotar essa moto. O filho é metido a querer saber de tudo. Deixa eu fazer a comida, deixa eu lavar a vasilha. Esplendoroso dia, Elaine. Mas o pai e a mãe sabem o que é melhor. Ele sabe que você precisa de um preparo para receber certas coisas. E é assim que Deus faz. Então agradeça por essa manhã, por cada amizade, pelo seu marido, pela noite de sono e por esse dia esplendoroso que se inicia. Provérbios 17, nós estamos no dia 17 de fevereiro. E em Provérbios 17 começa assim: é melhor comer pão seco e viver em paz do que comer filé diariamente numa casa onde só há brigas e discussões. Existe uma turma que faz apologia à pobreza. E eles costumam pegar versos como esse e dizer: tá vendo? Na casa do rico não tem felicidade. Feliz é o pobre. Na casa do rico só tem briga, mas não é bem assim. O que o texto está dizendo é que se for para ter riquezas, se for para ter um banquete em troca da sua paz, prefira a paz. Prefira abrir mão de certos prazeres, de certo conforto, mas não abra mão da sua paz. Na medida que a gente vai lendo Provérbios, você vai vendo que uma coisa não está associada à outra. Não quer dizer que toda casa onde existe filé diariamente, existe brigas e discussões associadas, não é isso. Está querendo dizer que entre isso e aquilo, prefira a paz. Mas é óbvio que quando Deus está na casa, você pode ter prosperidade e paz ao mesmo tempo. Verso 2, um empregado honesto e ajuizado acabará dando ordem aos filhos do seu patrão e terá participação nos lucros do negócio. Isso é uma sabedoria, porque às vezes a pessoa, até como um empregado, ela pode crescer muito numa empresa. Você como servo, como empregado, você pode alcançar um lugar de honra se você for honesto e ajuizado. Você vai ter parte da herança, participação nos lucros. A gente vai ver outro verso que fala algo semelhante aqui também. Nesse capítulo a gente tem alguns versos
meio que repetidos, vocês vão perceber. O calor e o fogo purificam a prata e o ouro, mas só Deus purifica os corações. Só Deus purifica os corações. E Ele purifica com fogo, com provações, com algum nível de dor. É aí que nós somos provados e purificados. Verso 4. Pessoas malvadas dão muito valor umas às outras. Perceba isso. Os mentirosos gostam muito de ouvir as mentiras dos seus amigos mentirosos. Às vezes você não consegue se conectar com alguém. Fique em paz, não é da sua tribo. Normalmente pessoas que se alinham, elas têm corações semelhantes. Normalmente pessoas que se alinham, elas estão em comunhão, estão em comum acordo. Não force relacionamentos. Às vezes você está na escola com seus filhos, você está na faculdade, você está numa igreja, né? Num círculo religioso, você está fazendo parte de uma empresa e sempre tem aquelas pessoas que você tem muita afinidade. Aquele tipo, aquela mulher, aquele homem que tipo, eu gosto dessa pessoa desde o dia que eu conheci ela. Eu olho para ela e eu gosto dela. Tem gente que é assim, você gosta do jeito, você gosta do comportamento, você conecta fácil. E tem gente que simplesmente você não consegue andar junto. As conversas não são parecidas. Existe um termo aí, pelo menos lá no Espírito Santo, que as pessoas usam o santo não bateu. Mas o que significa? Compartilhar o quê, Sirlene? A live? Com certeza. Se for qualquer outra coisa, também pode. Pode escrever aí. Sabe aquela história de o santo não bateu? Eu sei que é um termo aí que não é muito legal de ser usado, mas existe isso. Claro que pode, Sirlene. Deve compartilhar. Na minha terra também, olha lá. Elaine falou. Lá em Alagoas também. O santo não bateu. Você não consegue conversar na mesma linguagem, a pessoa tem uma visão de vida diferente. Mas o que acontece? Não quer dizer que você seja de Deus, ela seja do diabo. E que você está certa e ela está errada. Não, é gente diferente. São tribos diferentes. São clãs diferentes. São comportamentos e linguagens diferentes. Mas são outros que estão trabalhando e servindo a Deus como Deus a chamou. Você vê entre os discípulos, 12 discípulos, cada um com seu jeitinho. Cada um com a sua personalidade, cada um dentro do seu propósito, com a sua linguagem. Você vai ver a Bíblia falando de 4 evangelhos, 4 homens diferentes, em tempos diferentes, com visões diferentes, com perspectivas diferentes, da mesma história. Então não force relacionamentos. E quando você não for de caminhar com alguém, não caminhe. Você pode ter muitos problemas na sua vida por se aliançar com pessoas erradas. Agora, aqui está dizendo, pessoas malvadas dão muito valor umas às outras. E às vezes você é um homem ou uma mulher de Deus, você não valoriza e não honra seus amigos e suas amigas. Sabe aquela história de que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Aqueles que trabalham para o inimigo, eles são mais unidos do que aqueles que se dizem filhos de Deus e que trabalham para o Senhor?
Agora preste atenção. As pessoas malvadas são muito unidas. E os mentirosos, verso 4, gostam muito de ouvir as mentiras dos seus amigos mentirosos. Verso 5, quem zomba do pobre está ofendendo a Deus, que criou o pobre. Ele castigará quem ri da desgraça alheia. Olha só. Quando você vê alguém passando por uma dificuldade, você não deve se alegrar. Jesus, quando estava sendo crucificado pelo seu povo, ele disse, Pai, perdoa eles. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse, Pai, perdoa eles. Jesus disse que nós devíamos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Samara, isso é insano. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo me esquecer. Eu não consigo amar quem me maltratou. Nós devemos ser aperfeiçoados no amor. Nós precisamos pedir a Deus para nos dar essa capacidade, porque a sua vida não vai prosperar. Você não vai curar o seu corpo. Você não vai crescer, você não vai viver a plenitude do que Deus tem para você. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus se o seu coração estiver com sentimentos ruins guardados. Ele castigará quem ri da desgraça alheia. Eu não posso me alegrar com o que acontece de ruim com os outros. Eu não posso dizer mereceu. Eu não posso me alegrar e dizer bem feito, não. Eu não posso. Não como alguém sábia, como a filha de Deus, como alguém que quer manifestar Cristo na terra. Não. Verso 6. O maior orgulho e alegria para os velhos são os seus netos. Para os filhos, o maior motivo de orgulho é o seu pai. Olha a responsabilidade aí. Olha a responsabilidade aí. Eu posso ser o orgulho do filho e eu posso ser a vergonha do filho. Assim como um pai e uma mãe se sente orgulhosa quando alguém elogia o seu filho. Nossa, que criança linda, que criança maravilhosa, que menino educado. Os filhos também. Quando o pai é honrado, você acha que uma criança não se sente envergonhada quando alguém fala mal do pai dela perto dela? Eu sou uma mãe separada do pai do meu filho. E eu não falo mal do pai dele para ele. Não falo. Eu sempre deixo muito claro para ele que a pessoa que mais ama ele nessa vida é o pai dele. Eu e o pai dele somos as pessoas que mais amamos ele. Porque ele precisa sentir orgulho do pai dele. Se você é uma mulher separada do pai do seu filho, não difame o seu ex-marido, não difame ele para o seu filho. Mesmo que ele faça isso de você, porque eu sei que ele já falou muito mal de mim. Mas é sobre o que eu tenho para dar. E a Sirlene está dizendo, eu amo os meus netos são o meu orgulho. Eu vejo isso da minha mãe, que a minha mãe foi mãe de 2 mulheres, mas ela tem 2 netos homens. E a mãe, ela liga, ela não pergunta como eu estou, ela pergunta como o neto está. Eu me lembro de engravidar e todo lugar que eu chegava, todo mundo me dava lugar para sentar, eu era a primeira a comer, todo mundo me serve, não sei o quê, é lugar preferencial, é quem tá grávida primeiro. Depois que você ganha o bebê, você chega num lugar com o bebê, ninguém nem te cumprimenta. Vai direto no bebê, pega o bebê, leva embora. E a mãe da gente é assim. Se eu bater
brigar com meu filho na frente da minha mãe, ela briga comigo. Pra você ver, né, como é que é essa questão de neto, muito legal. Verso 7, não é bom deixar um tolo contar vantagens e muito menos uma autoridade viver contando mentiras. Aquele dinheiro por fora é uma varinha mágica na mão de quem dá. Em qualquer situação produz os resultados desejados. Isso aqui é suborno. Eu te pago a mais para você me passar na prova sem eu reprovar. A Patrícia está dizendo o medo que a mãe dela tinha de partir era deixar os netos dela. 3 netos, né? 2 pequenininhos e uma maior. Realmente, né? Os filhos criados, mas a sensação de que é mãe 2 vezes ainda dos netos, né? Aquele dinheiro por fora é uma varinha mágica. Você que fica oferecendo dinheiro pro guarda para ele te liberar da multa, compra carteira. Ó, se você me der vaga preferencial, se você me passar na frente da fila, se você colocar meu nome, ó, vou te dar um dinheirinho por fora, hein? Isso não é sábio. Mas ele sempre produz o resultado desejado. Muitas pessoas são compradas, se vendem. Elas burlam as leis e o sistema por conta de um dinheiro fácil. Verso 9, quem perdoa uma maldade sofrida demonstra amor. Mas quem vive relembrando problemas passados destrói boas amizades. O que passou, passou. Mais uma vez sobre o perdão, sobre aquilo que eu tenho guardado no meu coração e que me afasta da sabedoria. Perdão. Por mais difícil que seja, eu preciso liberar. A gente sabe, né? Virou clichê. Guardar mágoa, ódio é como tomar um veneno e esperar que o outro morra. Mas quão difícil é para tantas pessoas? Quão difícil é para tantas pessoas perdoar? Aí a gente lê aqui, ó. Verso 10. A repreensão produz melhor resultado no homem de bom senso do que 100 chicotadas nas costas de um rebelde. Tem gente que não aprende nunca. Tem gente que dá murro em ponta de faca a vida inteira. Existe uma diferença entre a palavra insistência e persistência. Coloca aí para mim, alguém escreve insistência versus persistência. Eu vou ensinar aqui uma coisa bem legal para vocês, tá? E aí hoje você vai chegar para alguém ou você vai mandar num grupo e você vai dizer assim, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Alguém escreva para mim, persistência versus insistência. Qual que é a diferença da persistência para insistência? A insistência, ela é algo que o tolo faz. Eu devo ser insistente? Não. Eu devo ser persistente. O insistente, ele vai tentar ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Eu vi que daquele jeito não deu certo. Mas eu acredito por algo miraculoso que em algum momento aquilo vai me dar um resultado diferente. Eu dou murro em ponta de faca. Eu fico tentando o resultado que eu quero fazer na mesma coisa. Isso não é sabedoria. O persistente, ele não abre mão do objetivo, mas ele vai testar de formas diferentes. Eu não desisto do meu objetivo.
O insistente e o persistente, ele tá com foco no mesmo objetivo. Mas o insistente, ele teima em fazer da mesma maneira. O persistente, ele diz, se desse jeito não deu, eu realinho a rota e eu testo de forma diferente. Pensa que o objetivo é fazer um bolo. E você fez a receita e colocou 4 ovos, 1 copo de leite, meio quilo de trigo, o fermento. O bolo ficou ruim. Você vai tentar fazer de novo, igualzinho. Igualzinho vai dar igualmente o mesmo resultado. Não é sabedoria. Eu continuo querendo bolo, mas se com essa receita eu não conseguir fazer, eu troco, eu mudo, eu recalculo as medidas dos ingredientes e eu vou fazer diferente. Ou eu mudo a temperatura do forno, ou se ficou muito seco, eu acrescento mais leite. Se não cresceu, eu coloco mais fermento. Se ficou muito molhado, eu coloco mais trigo. Eu preciso ser um sábio, um justo, que vou me ajustando na jornada. Eu não desisto do objetivo, que é o quê? O casamento, os filhos, a empresa funcionar, ou eu vou mudar a minha rota. Eu não desisto da família, mas se eu vi que eu separei 2 vezes, eu não vou continuar sendo a mesma mulher. Eu preciso ser perseverante, mas não insistente. Não deu certo desse jeito, eu testo de outra maneira. Insistência e persistência. Você vai precisar ver o que na sua vida não está alcançando o resultado que você quer. E eu preciso que você continue focado nos seus sonhos, seja ele qual for. Mas se de um jeito não está dando certo, se por anos você tem orado por uma pessoa, você tem se comportado de uma mesma maneira, você tem insistido nessa empresa, tem insistido nesse relacionamento, tem insistido na tentativa de engravidar, tem insistido, não sei, o que você tem insistido. Mas se não está tendo resultado, alguma coisa tem que mudar. Não demurre em ponta de faca. Ei, Daniele, sempre fica salvo, tá bom? Todas as lives ficam salvas. Você pode assistir a hora que você quiser. Não adianta. Porque todas as vezes que eu dou murro em ponta de faca, eu tô sendo essa pessoa tola que vai apanhando, apanhando e não muda de rota. Uma repreensão. Um dizer, amiga, ajusta a rota. Amiga, não se vista assim. Amiga, não se comporte assim. Amiga, não é legal fazer assim. Uma repreensão para um filho, filho, não faça assim. Uma repreensão para um sábio causa marcas mais profundas do que 100 chicotadas em um tolo rebelde. Já viu aquela criança, aquele adolescente que a mãe quase mata de bater? Eu tenho um primo que é assim, gente. Eu tenho um primo que eu me lembro que a mãe dele batia nele e ele ria. Ele ria. Não sei como aquele menino apanhava. Ela parava de bater, porque ela ia acabar machucando ele. Eu já vi criança assim, que a pessoa bate e ela ri. E já tem indício de rebeldia desde criança. Agora você fala assim com a criança, não faz isso, você me decepcionou. A criança vai ficar toda sentida. O Arlindo, meu filho, ele tem muita tendência à ingratidão. Tipo, isso tá mudando agora, né? Eu percebi dessa vez que a gente foi no circo.
Ele era aquela criança que tipo, mãe, eu quero isso. Aí eu compro o brinquedo para ele. Vamos supor que a gente foi no shopping, foi no circo. Daqui a pouco ele vê outro brinquedo, ele quer o outro, ele já esqueceu daquele. E ele não ficava grato pelo que tinha, ele ficava chateado pelo aquele outro que eu disse não. E chorava, e esperneava, e ficava bicudo. Toda vez que o Arlindo ouve o não, ele fica frustrado. E aí eu falei com ele, filho, você está sendo ingrato. Se eu falar que ele está sendo ingrato, parece que eu estou falando que ele fica muito sentido. Eu não sou ingrato, você não pode falar isso de mim, que não sei o que, não sei o que. Ele é todo ofendido, muito sentimental. E aí ele falou assim, você não pode falar isso de mim. Deus não gosta. Você está chamando Deus de ingrato, porque se você fala que eu sou imagem e semelhança de Deus, e essas coisas. E ele é muito doloroso para ele ouvir algo negativo a respeito dele. Ele não gosta. Então ele se esforça para ser melhor. E quando a gente foi no circo agora, dessa última vez, no sábado, ele escolheu um brinquedinho. E aí ele falou assim, mãe, muito obrigada por esse brinquedo. Então ele vai melhorando, né? Mas a tendência dele é ele ficar chateado. Pode eu ter dito 10 sim num dia. A hora que eu digo não, acaba com o dia dele. Ele não consegue lembrar das coisas boas que aconteceram. Já aconteceu várias vezes de no final do dia a gente deitar para dormir e eu falar, o que você quer agradecer hoje? E às vezes ele fala, isso foi o pior dia da minha vida. Por quê? Porque eu mandei ele desligar o notebook para dormir. Porque, não sei, eu não comprei o sushi que ele queria. E aí ele fala, isso foi o pior dia da minha vida. Ele é muito dramático. 7 anos, gente. 7 anos. Eu tenho um mini adolescente. Quem se revela, verso 11, quem se revolta contra Deus dedica sua vida à maldade, por isso será castigado duramente. Eu quero ser castigada duramente? Não, então eu não posso me revoltar contra Deus. É menos perigoso dar de cara com uma ursa que perdeu os filhotes do que cair nas mãos de um homem sem Deus quando está furioso. Um homem sem Deus furioso, ele faz desastres. Olha o 13. Se você pagar o bem com o mal, Deus mandará maldição sobre o seu lar. Muitos lares estão sofrendo maldições. Porque o seu pai, o seu chefe de família, a mulher da casa, alguém ali não foi grato. Alguém foi benevolente com ele ou com ela e ela pagou mal. Perceba que às vezes pagar o mal com o bem pode ser muito amplo, tá? Vamos pensar aqui numa situação que alguém um dia te ajudou, te abriu a mão, te estendeu a mão. Você pediu favor para alguém e ela foi lá, pagou sua conta, pagou uma cesta básica para você, te levou para comer, confiou a você um segredo. Talvez alguém te deu um trabalho, te confiou um serviço. Não tem muito tempo eu conheci a história de um pedreiro que era amigo da família há muitos anos e o amigo dele deu trabalho para ele. Diz ele que ele passou muitos natais na casa dele, comemorando o Natal. Ele deu a reforma da casa para esse pedreiro fazer, porque o filho dele ia casar. E o pedreiro, sabe o que o pedreiro, amigo da família, fez? Abandonou a obra. Levou fios da casa. Aquele amigo confiava no outro. Confiou a ele muitos momentos em comunhão com a família e na mesa dele.
Mas aquele homem pagou o bem com o mal. E às vezes alguém vai encontrar esse homem daqui a algum tempo, passando necessidade, morando na rua. Amém, Sirlene. Beijo. Às vezes alguém daqui a um tempo vai encontrar aquele homem em uma situação muito difícil. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E alguém vai dizer, nossa, coitadinho dele. Morando talvez em outra cidade porque saiu fugido. E ninguém vai saber quais foram as sementes que aquele homem deixou pelo caminho. Os asilos talvez estejam cheios de idosos, que lamentavelmente pode ter plantado sementes muito ruins quando eram mais jovens, ao ponto de não terem filhos que pudessem acolhê-los na velhice. Eu não estou dizendo que todos os homens e mulheres que estão em asilos, abandonados, morando nas ruas, foram pessoas ruins. Mas eu também não acho que um pai e uma mãe, um filho amoroso, leal, que cuidou e que honrou a sua família, tenha um triste fim. Quem se revolta contra Deus, dedicando a sua vida à maldade, será castigado duramente. Que mãe e pai eu tenho sido? Que filha eu tenho sido? Qual o legado que eu estou deixando? Gente, eu conheço mulheres que colocam um filho contra o outro. Eu conheci uma senhora que 3 de 7 filhos nem foram no velório dela. Eu via aquela mulher, aquela senhora, sentar numa mesa e instigar o ódio de um filho contra o outro, ao ponto de seus filhos chegarem a ameaçar uns aos outros de morte. A gente vê isso na Bíblia. Uma mãe ajudando um filho a enganar o próprio pai. A gente vê isso. Um pai que prefere um filho, uma mãe que prefere o outro filho. Ou quem sabe um pai e uma mãe abusivos, narcisistas, que nunca cuidaram dos seus filhos, mas a velhice chega. E como eu vou terminar a minha vida? Se eu semeei ódio entre os meus filhos, se eu maltratei os meus filhos, se eu usei os meus filhos para ganhar dinheiro para mim. Eu não sei quantas coisas podem acontecer, mas ontem a gente estava numa reunião das rainhas, lá na cafeteria da Sabrina, minha amiga, e no final a gente estava conversando. E muitas histórias nós passamos. E se você sentar para ouvir a história das pessoas, você vai ter mais compaixão pelas pessoas, porque você não sabe o que elas podem ter passado. Imagina uma irmã incentivando o irmão a abusar da irmã. Imagine uma irmã espancar outra irmã. Imagina um irmão assediar a própria irmã. Imagina uma mãe engravidar do namorado da filha. Imagina uma filha ser abusada pelo padrasto. E a mãe ainda condenar o comportamento da filha. Imagina uma mãe que entorna sabão líquido na boca de uma criança até ela vomitar. Imagina um pai que puxa o cabelo do filho na hora que ele vai estudar porque ele não está aprendendo a lição. Imagina um cunhado
que a irmã foi morar com a irmã para ajudar ela com o bebê novo e o cunhado assediar a cunhada dentro de casa. São histórias que acontecem debaixo do nosso nariz. São dores que as pessoas carregam. Paty, não é fim dos tempos. Isso acontece, desde que o mundo é mundo. Patrícia, isso não é o fim do mundo. Desde o Éden, a gente tem... Desde Adão e Eva, a gente vê um irmão matando o outro. Não é o fim dos tempos. Sempre existiu. Só que sabe o que acontece? Você julga as pessoas. Você vê alguém que é agressivo, uma criança agressiva que não para de fazer xixi e cocô na cama e você fica batendo nela. Você fica xingando a sua criança. Só que ela pode estar sendo abusada na escola. Ela pode estar sendo abusada por uma babá, ela pode estar sendo abusada por um parente, ela pode estar sendo abusada por um vizinho e você não percebe que seu filho está crescendo, fazendo xixi, cocô na cama, porque está sendo tocado indevidamente e você não percebe. A sua adolescente, o seu rapazinho fechado, que não gosta de conversar, que tem dificuldade de relacionamento interpessoal. Ah, mas ele é assim, é quieto, é na dele. Não existe isso, quieto na dele. Ele está se escondendo, porque ele não quer que ninguém descubra a sua nudez. E a nudez fala de exposição. E só a exposição cura. Qualquer médico que você perguntar, ele vai dizer que a ferida precisa estar descoberta. O único motivo pelo qual se cobre um ferimento é pela feiura das chagas. Toda ferida, todo machucado precisa ser exposto para ser curado. Qualquer ferida que é tapada e mantida tapada, sem ser limpa, ela só piora, cria um cenário perfeito para proliferação de bactérias e aquilo vai apodrecer. E tem gente apodrecendo dentro do coração. Com feridas na alma, gerada por palavras, e você não tem empatia pelas pessoas. Você tem a filha de uma vizinha que é extremamente agressiva, bate nos seus filhos, briga com todo mundo. Uma garotinha, uma adolescente, com super necessidade de aprovação, vestindo roupas extremamente curtas. E você olha para ela e fala xingamentos. Sabe o que essa criança precisa? Sabe o que essas jovens que fazem vídeos sexualizados na internet precisam? Sabe o que essas garotas que andam seminuas, que estão furando o seu corpo para toda parte, derramando sangue, se tatuando para toda parte, se cortando em níveis de automutilação que você nem está percebendo? Esses jovens, essas crianças estão doentes. Elas precisam se sentir amadas. Elas cortam o seu corpo. Elas se tatuam. Elas se furam. Por quê? Porque a dor que elas causam no corpo faz elas esquecerem por um tempo das dores na alma. Coloca aí no seu YouTube. Automutilação. Pessoas que se cortam. O porquê que as pessoas se tatuam. O porquê que as pessoas furam o corpo inteiro. O porquê. Tem relatos. Tem uma moça que ela tem vários cortes aqui no braço. De navalha. Isso é real.
Talvez você não saiba que num calor intenso desse tem uma menina indo para a escola de manga comprida e você pensa, ela é doente. Você critica, mas você não sabe que ela pode estar escondendo braços marcados. E o papai e a mamãe às vezes não está vendo. Não está vendo. Porque a gente é muito bom para olhar para a vida dos outros e criticar, mas a gente não olha para os nossos. Pergunte para o seu filho, filho, ao invés de dizer o tempo todo eu te amo, filho, você se sente amado? Você se sente amado? Você se sente protegido? Eu te amo? Amo, mas você se sente amado? Quem se revolta contra Deus? Não, não é esse o verso. Nós já estamos mais na frente. Verso 15. O Senhor detesta quem dá razão ao pecador rebelde e condena o inocente. Dinheiro. A Júlia, essa é a frase da Júlia. Que forte. Ana Júlia. O Senhor detesta quem dá razão ao pecador rebelde e condena o inocente. A quem você tem se aliado? Dinheiro na mão de um homem sem juízo não vale nada, porque ele não é capaz de usar a riqueza para conseguir o que é importante, a sabedoria. Dinheiro na mão de um tolo, ele não usa sabiamente. O amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo, passa a ser nosso irmão. Eu vivi e vivo isso aqui. A minha única irmã está a quase 1000 quilômetros de distância. Eu sei que eu sempre posso contar com ela. Mas na hora da dificuldade, na hora que eu preciso de um ombro para chorar, na hora que eu preciso de alguém aqui para me ajudar, são amigos que são mais chegados que irmãos. É pura tolice assumir o compromisso de pagar as dívidas de outra pessoa. Ei, você que quer resolver o problema de todo mundo. Ei, você que não deixa o seu filho ou a sua filha cuidar da vida dela. E você se coloca em sacrifício para poder ficar honrando com um compromisso que não foi você que assumiu. Carregando um peso e um fardo que não é seu. É pura tolice assumir. Engraçado, né? É engraçado isso que você vai ver Salomão dizendo inúmeras vezes que você precisa ser generoso. Você pode tirar uma centena de versos em todo o livro de Provérbios acerca da generosidade. Ele diz que a alma generosa prosperará, que você tem que ajudar o pobre, que você não pode fazer vista grossa, mas perceba como que a sabedoria vai te conduzir para um lugar em que você sabe quem você deve ajudar e quem você não deve ajudar. Ah, mas a Bíblia diz que eu não posso fazer vista grossa para o pobre, porque se alguém me pedir ajuda, eu tenho que ajudar. Alto lá. Lê o texto inteiro. Você está fazendo igual uma criança que aprende a conta de mais e menos e acha que todos os problemas matemáticos da vida se resolve sabendo o básico de mais e menos. Não. Tem adição, subtração, mas tem multiplicação, tem divisão, tem equação de primeiro grau. Tem fórmula de Pitágoras. Você não vai resolver todos os problemas do mundo e a complexidade da vida entendendo e passando da primeira série. Com Deus tem
Ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, PhD, mestrado, blá, 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 e tchê, tchê, tchê. Sabedoria é ter uma boa compreensão da vida. E tá, não é daqui pra ali que você tem uma boa compreensão da vida. Por isso que eu tô aqui há 3 anos com vocês, lendo provérbios quase que diariamente. E você vai conversar comigo e ver a minha vida e você vai ver um monte de coisa que eu ainda preciso aprender. E você imagina então quem não lê. E você imagina então quem não pede. Aí mesmo, meu filho, que não tem. Se quem pede, quem busca, reconhece que ainda falta muito, imagina um monte de gente aí que vive de Netflix e de reels do Instagram. Como que tá a cabecinha? Se quem come direito e faz atividade física tá lutando para manter o peso ideal, imagina quem come até o reboco da parede e é sedentário. Como que não vai ficar a saúde e o corpo? A gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Então, quando você lê a Bíblia, você vai saber aonde que entra tal coisa e aonde que não entra tal coisa. Generosidade é uma coisa, ajudar a pagar a dívida de outra pessoa não entra nessa questão. Ser fiador da pessoa não entra nessa questão. Emprestar seu cartão não entra na questão da generosidade, não, amiga. Tirar no seu nome não entra. Reboco da parede. Ser fiador de alguém, tira um carro no meu nome, gente. Aonde que você vai tirar um carro para a pessoa no nome dela? No seu nome. Você tá pedindo para perder a amizade e ficar com a dívida grande no seu nome. A gente ajuda uma pessoa na necessidade dela. Na necessidade de uma fome. De uma blusa de frio. De uma necessidade. Ai, amiga, você tira uma roupa no seu cartão pra mim? Vai perder a amizade. Vai perder a amizade. Amiga, eu tô passando uma necessidade. Tem como você comprar um arroz pra mim, um feijão? As coisas apertou esse mês. Eu tô com 3 contos de água. Você pode me ajudar? E você vê que é uma pessoa esforçada. Você vê que é uma pessoa que realmente é aquele momento. Agora tem gente que tem 10 anos passando na prova. Se a pessoa tem 10 anos passando na prova, ela não está aprendendo a lição. E se você resolve isso, você está atrapalhando o trabalhar de Deus na vida dela. Você vê a pessoa dormindo mais que a cama. Você não vê a pessoa se esforçar. Você não vê a pessoa caçando o jeito de te servir. E só quer o venha a nós. O vosso reino nada. Como diz o outro, né? Quem tem prazer... Vamos lá. Verso 18. Verso 19. Quem tem prazer em brigar, mostra que é um pecador rebelde. Quem vive contando vantagens está procurando encrenca. Eu não posso ser conhecida como uma mulher barraqueira. Não se eu quiser ser sábia. Não. A confusão, a briga, os vizinhos ouvir, gritaria dentro de casa. Não, não, não. Não pode ser assim. O homem rebelde contra Deus nunca encontrará felicidade. E o mentiroso tropeçará em sua própria maldade. Vale a pena ser rebelde? Vale a pena ser mentiroso? Não. Verso 21. O pai de um jovem tolo e rebelde
será sempre uma pessoa infeliz. Um filho tolo e rebelde é a tristeza dos seus pais. O objetivo do homem de bom senso é se tornar sábio. O objetivo do homem de bom senso é se tornar sábio. O tolo não sabe o que quer da vida e a cada dia muda de opinião. Tem gente que cada dia tá cheio de ideia. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Vamos abrir uma empresa disso, vamos abrir uma empresa daquilo outro. Eu quero casar. Não quero mais. Eu quero ter filho. Não quero mais. Eu quero morar nos Estados Unidos. Não quero mais. Coloca o foco na vida. O que você quer? E se você não sabe o que você quer, começa a olhar para dentro de você, porque as respostas estão aqui. Tira um tempinho. Calma. Respira fundo, pensa no que você quer para sua vida, não vai vivendo adoidado, sem objetivo, sem um rumo. Busque ser sábio, porque o tolo não sabe o que quer da vida. Cada hora ele quer uma coisa. Um filho tolo e rebelde é a tristeza para o pai e sofrimento para sua mãe. Mais uma vez ele fala isso. É loucura multar cidadãos honestos sem motivos e espancar autoridades que nada fizeram de errado. Eu não sei você, mas eu já vi inúmeros vídeos de bandidos batendo em policiais. É loucura. A polícia chega numa comunidade, numa favela, que dizem que não pode mais falar favela, né? E as pessoas, aqueles homens perversos, no mundo do crime, maltratam, sequestram, agridem, batem, espancam. É loucura, Deus está vendo. Que Deus livre os nossos filhos de se juntar a esse tipo de coisa. Eu já ouvi pai falar com o filho que policial é tudo vagabundo e que não presta. Incentivando as crianças a desrespeitarem as autoridades. O homem, verso 27, estamos acabando. O homem que sabe ficar calado e manter a calma é sábio. O homem que sabe ficar calado e manter a calma. Quanta gente estressadinha tem por aí. Quanto homem esmurrando as coisas, batendo o pé, jogando as coisas, brigando, gritando. A Juliana fala assim, você que grita muito, seu QI é desse tamanhozinho porque você não tem argumento. Você quer ganhar no grito. Gente, meu tom de voz é alto. E eu não sou muito de bater boca, não. Mas o meu tom de voz é alto. Por si só, às vezes eu tenho que acrescentar um muito obrigada, um faço favor, porque tudo que eu falo às vezes parece uma voz de comando, entende? Deus vai nos ensinando. Mas saber ficar calado e manter a calma é só para os sábios. Você vê a pessoa aí irritada. Hoje mesmo eu estava atravessando a rua e aí tinha um sinal que tinha acabado de abrir e o cara não tinha certeza se ele podia ir, se o outro ainda estava fechado, porque era um cruzamento assim que tinha vários sinais. E nem era o segundo carro, o terceiro carro começou a buzinar e gritar com o cara. Ele estava indo, só que ele estava indo devagar porque ele estava com dúvida, tipo... Ele não atrasou o cara nem um minuto. E aí, 7 da manhã, o cara já tava gritando, espraguejando, xingando o motorista da frente, porque ele tava um pouquinho mais devagar. Ele nem tava parado. Não é sabedoria. E enfim, o último verso de hoje.
Até o tolo passa por sábio quando apenas escuta em vez de dar suas próprias opiniões. Às vezes a gente tem que, calar. Que Deus me dê e te dê neste dia sabedoria para abrir a boca na hora certa, fechar a boca na hora certa, saber quem a gente deve ajudar, saber quem a gente deve deixar aprender com os próprios erros. Que o Senhor vá nos ensinando dia após dia a andar em sabedoria, justiça e amor. Amor pelo próximo, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nos querem ver mal. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles ainda não entenderam, Senhor, que o que eles desejam para os outros vai recair sobre eles. Mas nós te pedimos a tua misericórdia, Senhor. Nós perdoamos os nossos agressores, os opressores, aqueles que nos abusaram. Nós oramos, Senhor, para que eles encontrem a paz em Ti e que eles não precisem mais fazer isso com ninguém para se sentirem bem. Que o amor do Senhor encontre esses corações perversos, tolos, agressivos, de dura cerviz, e que o Teu Santo Espírito, que também em nós começou a boa obra, trabalhe na vida de cada um deles. Pai, nesse momento vem à minha mente o desejo de orar pelas autoridades políticas e religiosas da nossa nação. Quantas vezes o nosso país tem sido conhecido e reconhecido mundialmente pela corrupção, pelo pecado, pela imoralidade, pela injustiça. Senhor, eu faço parte de uma geração, Senhor, que crê que dias melhores virão. Que assim como o Senhor tem mudado a nossa vida individualmente como ser humano, a vida da nossa família, consequentemente a nossa comunidade, Senhor. E que essas famílias sadias, prósperas, felizes, de mulheres amadas, de homens sacerdotes do lar, de filhos saudáveis, possam encher a nossa nação com a Tua presença. Homens, mulheres e filhos sábios, que sabem fazer boas escolhas, que são justos e que são honestos naquilo que colocam as mãos. Pai, que o presidente do Brasil conheça e reconheça o Senhor como soberano Deus. Que o Senhor toque na saúde dele, na mente dele, no coração. Nós amamos o nosso presidente. Nós perdoamos, Senhor, tanto mal, Senhor, que ele tem causado. E nós pedimos, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. Mas que haja arrependimento naquele coração. Que haja transformação, Senhor, porque sabemos que não tem como ter paz. Não tem como ter um lar de paz com esse tipo de vida. Liberta, Senhor. Transforma, Senhor, os líderes dessa nação. Em cada poder, em cada parte do governo, em cada ministério, Senhor, levante homens honestos, sinceros, leais, justos, íntegros, e que não se vendam, que não se corrompam. Em nome de Jesus, ó Deus, os pastores, os padres, os líderes religiosos que influenciam tantas pessoas, que eles sejam homens leais e que tenham um encontro verdadeiro contigo. Não só de discurso de lei, mas de uma vida santa, Deus. Quantas crianças, Senhor, quantos jovens e adolescentes, Senhor,
foram machucadas dentro das igrejas. Quantos adultos, Senhor, foram decepcionados por alguém que dizia ser teu e que pregava em seu nome, mas que se corromperam e que com a sua queda levaram tantas pessoas. Não, Senhor, vai ser diferente a partir de nós. Nós nos arrependemos pelos nossos pais. Nós nos arrependemos, Senhor, pela nossa nação. Nós nos arrependemos pelos nossos líderes, Senhor, que não te honraram e se esqueceram da sua aliança. Nós queremos ser mães, pais, filhos que manifestem o teu amor ao mundo. O amor perdoador, o amor misericordioso, o amor que muda a história, o amor que joga por terra a depressão e a ansiedade, a necessidade de aprovação, a carência emocional. Que o seu amor nos preencha e nos encha. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Nós cremos, Senhor. Porque já é. Já é. Faça o excepcional. Segunda-feira, semana só está começando. Ore pelos seus perseguidores. Ame os seus inimigos. Faça um excepcional segunda-feira. Esse dia depende de você para ser bom. Eu amo você. Até amanhã, umas 9 da manhã, com a leitura de Provérbios 18. E às 5 da manhã, se você quiser participar do Manual do Criador, às 5 da manhã, amanhã a gente vai ler João 20. Também fala aí no direct. Se você está em São Paulo, vamos para o encontro das herdeiras hoje, no restaurante japonês maravilhoso ali no Alphaville. E é isso. Eu amo você, tamo junto até depois do fim e até amanhã às 9 da manhã.